A cabine do meu caminhão parecia um aquário emborcado. A chuva torrencial castigava o para-brisa, e os limpadores, em seu ritmo frenético, lutavam em vão para garantir um mínimo de visibilidade. Era minha primeira viagem longa sozinho, e a rodovia Regis Bittencourt, a BR-116, conhecida como Rodovia da Morte, parecia querer me engolir naquela noite de outubro. O rádio chiado, a voz do locutor se perdendo em meio à estática, era minha única companhia. A solidão pesava, e o breu da estrada, pontuado apenas pelos faróis dos raros veículos que cruzavam meu caminho, começava a me inquietar. Lembrei das histórias que ouvia dos veteranos, dos causos de assombrações, de aparições na beira da estrada, como a da bailarina que morreu em um acidente nos anos 70 e que, dizem, ainda assombra a rodovia. Um arrepio percorreu minha espinha. Tentei afastar esses pensamentos, concentrando-me na estrada, mas a cada curva, a cada trecho mais deserto, a paranoia se instalava. O barulho da chuva, antes um som constante, agora parecia sussurrar palavras ininteligíveis, como se a própria estrada estivesse tentando me dizer algo. Parei em um posto de gasolina, um oásis de luz em meio à escuridão. O frentista, um homem de meia idade com um olhar cansado, me atendeu com um aceno de cabeça. Enquanto ele abastecia o tanque, contei sobre meu nervosismo, sobre as histórias que ouvira. Ele sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos. "É a solidão, rapaz", disse ele com a voz rouca. "A estrada prega peças na gente. Já vi muita coisa por aqui, coisas que não se explicam." Ele me contou sobre um caminhoneiro que jurava ter visto uma mulher de branco pedindo carona e que, ao parar, percebeu que ela não tinha pés. Falou de luzes estranhas que seguiam os carros, de vultos que apareciam e desapareciam na neblina. Histórias que se misturavam com as lendas locais, como a da mulher da estrada, que aparece pedindo carona e leva os motoristas para o cemitério. Voltei para a estrada com o coração ainda mais apertado. A chuva não dava trégua e a escuridão parecia ainda mais densa. A cada quilômetro, a sensação de estar sendo observado aumentava. Olhava pelos retrovisores, mas só via a escuridão e a chuva. Em um trecho particularmente isolado, perto da Serra do Cafezal, onde muitos acidentes acontecem, vi uma figura na beira da estrada. Uma mulher, vestida de branco, encharcada pela chuva. Ela estava parada, imóvel, como se estivesse me esperando. Meu coração disparou. A imagem da bailarina, das histórias que ouvira, invadiu minha mente. Senti um frio na espinha, um medo irracional que me paralisou. Pisei no freio, mas o caminhão deslizou na pista molhada. Desviei o olhar por um segundo, e quando voltei a olhar, ela ainda estava lá, com um olhar fixo, penetrante. Parei o caminhão alguns metros à frente, tremendo. A mulher se aproximou e a luz dos faróis revelou seu rosto. Era jovem, pálida, com os cabelos grudados na testa. Ela não parecia um fantasma, mas a situação era surreal demais para ser real. "Precisa de ajuda?" Perguntei com a voz embargada. Ela não respondeu, apenas me encarou. Abri a porta do caminhão, hesitante. Foi quando ouvi um sussurro vindo de dentro da cabine, como se alguém estivesse falando ao meu ouvido. "Não olhe para trás." Um calafrio percorreu meu corpo. Olhei para a mulher, depois para dentro da cabine e de volta para a mulher. Ela sorriu, um sorriso que não transmitia bondade, mas sim algo sinistro, predatório. Não pensei duas vezes. Fechei a porta do caminhão, engatei a marcha e acelerei, deixando a mulher para trás. Olhei pelo retrovisor, mas ela já havia sumido na escuridão. Dirigi sem parar, com o coração na boca até o amanhecer. A chuva diminuiu e o sol começou a romper as nuvens, dissipando a escuridão e com ela o medo que me dominara. Nunca mais fiz aquela rota à noite e nunca mais esqueci aquela noite. A solidão, a chuva, a escuridão, a mulher de branco.
Tudo se misturou em uma experiência que beirou o sobrenatural. Será que foi real? Será que foi apenas minha imaginação, alimentada pelas histórias e pela paranoia? Não sei, mas desde aquela noite passei a respeitar ainda mais os mistérios da estrada. A chuva caía torrencialmente, açoitando a lataria do meu velho caminhão como se fossem chicotadas de um gigante enfurecido. Eu, Jorge, com meus 40 anos de estrada, nunca tinha visto nada parecido. A BR-116, normalmente movimentada, estava deserta, engolida por uma escuridão densa e assustadora. Foi então que aconteceu. Um estrondo, seguido de um solavanco. O pneu dianteiro esquerdo havia estourado. Praguejei baixinho, sentindo um frio na espinha que não era só por causa da tempestade. A visibilidade era quase nula, o rádio chiando sem parar, incapaz de captar qualquer sinal. Estava sozinho no meio do nada, com a noite me cercando como um predador. Vesti meu casaco impermeável, peguei a lanterna e o macaco e saí para a chuva. O vento cortava como navalha. A água encharcava minhas roupas em segundos. Cada parafuso da roda parecia lutar contra mim, emperrado pela ferrugem e pela força da tempestade. Meus dedos, dormentes pelo frio, mal conseguiam segurar a chave de roda. Enquanto lutava com a teimosia dos parafusos, um ruído estranho chegou aos meus ouvidos. Um sussurro, quase inaudível em meio ao barulho da chuva, mas que me fez arrepiar até a alma. Parecia vir da mata densa que margeava a estrada. Olhei naquela direção, a lanterna tremendo em minha mão, mas só vi sombras disformes e o negrume da noite. Deve ser o vento, pensei, tentando me convencer. Mas o sussurro voltou, mais distinto, mais próximo. Uma voz rouca, gutural, que parecia pronunciar meu nome. Senti um calafrio percorrer meu corpo. Um medo primitivo que me paralisou. Larguei a chave de roda, que caiu com um baque surdo no asfalto molhado. A lanterna escorregou da minha mão, rolando para longe e apagando-se na escuridão. Fiquei ali, no escuro, ouvindo apenas a chuva, o vento e aquela voz sinistra que me chamava. De repente, um clarão. Um raio cortou o céu, iluminando a mata por uma fração de segundo. E eu vi uma figura alta, esguia, parada na beira da estrada. Seus olhos brilhavam com uma luz avermelhada, fixos em mim. Um sorriso macabro se abriu em seu rosto, revelando dentes pontiagudos e amarelados. Não sei como, mas minhas pernas se moveram. Corri de volta para o caminhão, tropeçando e caindo, mas sem parar. Entrei na cabine, tranquei as portas e me encolhi no banco, tremendo como uma criança. A voz continuava a me chamar, agora mais forte, mais insistente. Batidas começaram a soar na lataria do caminhão, como se a criatura estivesse tentando entrar. Rezei, pedi a todos os santos que me protegessem, que me tirassem daquele pesadelo. A noite se arrastou, cada minuto parecendo uma eternidade. As batidas diminuíram. A voz se afastou, até que finalmente o silêncio voltou a reinar. Quando o sol nasceu, tímido e encoberto pelas nuvens, eu ainda estava lá, encolhido no banco, exausto e aterrorizado. A chuva havia parado, mas a estrada continuava deserta. O pneu furado era o menor dos meus problemas. Consegui trocar o pneu, com as mãos ainda trêmulas, e dirigi o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Nunca mais passei por aquela estrada. E até hoje, quando a noite cai e a chuva começa, sinto aquele frio na espinha e ouço, em meus pesadelos, a voz rouca me chamando na escuridão. Dizem que a BR-116, na região da Serra do Cafezal, é assombrada. Muitos caminhoneiros relatam aparições, luzes estranhas, acidentes inexplicáveis. Eu não duvido. Sei o que vi, sei o que ouvi. E sei que a escuridão guarda segredos que a razão não pode explicar.
O asfalto molhado da BR-381 refletia as luzes do meu caminhão como um espelho distorcido. A chuva fina caía incessante, transformando a estrada em uma pista de sabão. Foi quando aconteceu. Um desvio rápido para evitar um buraco, um deslize e o impacto suave, mas inconfundível, na traseira de um Opala antigo. Desci do caminhão, o coração já acelerado pela adrenalina, e encontrei o outro motorista. Um homem de meia idade, vestindo um terno surrado, com um rosto estranhamente sereno para a situação. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme e um sorriso enigmático. Não se preocupe, amigo. Coisas que acontecem. Vamos resolver isso entre nós, sem precisar da polícia, disse ele, com uma voz calma que contrastava com a tensão do momento. Aceitei, aliviado por evitar a burocracia e a perda de tempo. Trocamos informações, mas algo em seu olhar me deixou inquieto. Era um olhar vazio, como se ele estivesse olhando através de mim, para algo além daquela estrada escura e da chuva incessante. A noite avançava e a chuva se intensificava. Decidimos esperar em um posto de gasolina abandonado, um daqueles lugares esquecidos pelo tempo, com bombas enferrujadas e uma loja de conveniência em ruínas. A atmosfera era pesada, carregada de um silêncio opressor, quebrado apenas pelo som da chuva e do vento uivando nas estruturas metálicas. Enquanto esperávamos, o homem do Opala começou a contar histórias sobre a região. Histórias de antigos garimpeiros que perderam suas vidas em busca de ouro e diamantes, de escravos que sofreram nas minas e plantações, de espíritos que vagavam pelas estradas em busca de vingança. Ele falava com uma naturalidade assustadora, como se estivesse descrevendo o clima. Dizem que esta região é amaldiçoada, disse ele, com um brilho estranho nos olhos. Muitas almas penadas vagam por aqui, presas a este mundo por causa de mortes violentas e injustiças. Lembrei-me das lendas urbanas de Minas Gerais, das histórias de fantasmas que assombravam as estradas, como a loira do Bonfim, que pedia carona nas madrugadas, e o caboclo d'água, criatura bizarra que aterrorizava os moradores. O homem do Opala parecia ler meus pensamentos. Você acredita nessas histórias? Perguntou ele, com um sorriso que me causou arrepios. Não sei, respondi, tentando parecer indiferente. Mas já ouvi muitos relatos estranhos. Ele se aproximou de mim, e seu olhar se tornou mais intenso. Acredite, meu amigo, há coisas neste mundo que a razão não explica. E esta estrada é um portal para o desconhecido. Um calafrio percorreu minha espinha. A chuva apertava e o vento uivava como um lamento. As sombras dançavam ao nosso redor, criando formas fantasmagóricas. De repente, um estrondo ecoou na escuridão, como se algo pesado tivesse caído. O que foi isso? Perguntei com a voz embargada. O homem do Opala apenas sorriu. Apenas as almas se manifestando, disse ele, com uma calma perturbadora. A partir daquele momento, a noite se tornou um pesadelo. Sons estranhos, vultos nas sombras, sussurros no vento. O homem do Opala parecia se divertir com meu medo, alimentando-o com suas histórias macabras. Quando a primeira luz do amanhecer rompeu a escuridão, a chuva finalmente cessou. O homem do Opala se despediu com um aperto de mão e um sorriso enigmático. Foi um prazer conhecê-lo, amigo, disse ele. Espero que tenha aprendido algo sobre esta estrada. Ele entrou em seu Opala e partiu, desaparecendo na névoa da manhã. Fiquei ali, parado, sentindo o peso da noite que havia passado. A experiência me deixou com uma sensação de inquietação profunda. Uma certeza de que havia algo mais naquela estrada do que apenas asfalto e curvas perigosas. Nunca mais voltei a dirigir pela BR-381 à noite. E sempre que ouço falar de acidentes e histórias estranhas naquela região, lembro-me do homem do Opala e de suas palavras.
Aquela rodovia ganhou um novo significado para mim. Um significado muito mais sombrio e perturbador. A chuva caía torrencialmente, açoitando o asfalto da BR-040. O vento uivava como um lobisomem, sacudindo a cabine do meu velho Scania. Eu, Elias, caminhoneiro experiente, com anos de estrada cortando Minas Gerais, sentia um arrepio incomum na espinha. Não era o medo da estrada, nem da tempestade, era a carga. Fui contratado em um posto de beira de estrada, próximo a Congonhas. Um sujeito de terno escuro e óculos que escondiam o olhar me ofereceu o dobro do valor normal para levar um container lacrado até Juiz de Fora. A única condição, não abrir o compartimento de carga, sob hipótese alguma. A curiosidade, claro, me corroía como ferrugem. A princípio ignorei. Liguei o rádio, tentando me distrair com alguma moda de viola. Mas então começaram os sons. Arranhões metálicos abafados, seguidos de algo que parecia um rosnado gutural. Um calafrio percorreu meu corpo. Pensei nas lendas de Minas, nos fantasmas de Ouro Preto, na Maria Papuda do Palácio da Liberdade, no Caboclo d'Água de Barra Longa. Seria alguma criatura aprisionada ali? Aumentei o volume do rádio, mas os ruídos persistiam, agora acompanhados de um odor nauseabundo, como de carne em decomposição. A cada curva sinuosa da estrada, a cada solavanco, a carga parecia se agitar mais, como se estivesse viva e furiosa. Parei o caminhão no acostamento próximo a Barbacena. A chuva diminuíra um pouco, mas a escuridão era densa, pontilhada apenas pelas luzes distantes da cidade. Respirei fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. A curiosidade e o medo travavam uma batalha dentro de mim. Desci da cabine, a lama grudando nas minhas botas. Caminhei até a traseira do caminhão, a lanterna iluminando o container. O lacre estava intacto, mas os sons e o cheiro eram mais intensos ali. Encostei o ouvido na porta metálica e ouvi, por um breve instante, uma voz sussurrando algo incompreensível, em um dialeto antigo, quase esquecido. Recuei, assustado. Lembrei-me das histórias de tesouros amaldiçoados, de almas penadas presas em objetos, de pactos com forças obscuras. Seria aquela carga uma dessas relíquias macabras? Voltei para a cabine, as mãos suando frio. A dúvida me consumia. Deveria seguir as instruções e entregar a carga, ignorando os sinais sinistros? Ou deveria ceder à curiosidade e abrir o container, enfrentando o que quer que estivesse lá dentro? A noite avançava, e a estrada se estendia à minha frente, escura e incerta. A carga, agora silenciosa, parecia me observar, esperando minha decisão. E eu, Elias, o caminhoneiro, me via preso em uma encruzilhada entre a razão e o desconhecido, entre a segurança e o abismo. A viagem prosseguiu, mas a tensão só aumentava. Cada cidade que passava, cada marco na estrada, parecia me aproximar de um destino sombrio. Santos Dumont, Eubank da Câmara, nomes familiares, agora carregados de um presságio sinistro. Finalmente cheguei a Juiz de Fora. A chuva havia cessado, mas a noite permanecia escura e opressiva. Estacionei o caminhão no local indicado, um galpão abandonado nos arredores da cidade. O homem de terno já me esperava, o rosto impassível sob a luz fraca de um poste. Entreguei-lhe os documentos, as mãos ainda trêmulas. Ele conferiu tudo rapidamente e me pagou, em dinheiro vivo como combinado. Antes de ir embora, não resisti e perguntei: "O que tem aí dentro?" O homem me encarou por um longo tempo, os olhos brilhando sob os óculos escuros. Então, com um sorriso enigmático, respondeu: "Você não quer saber?"
E, com essas palavras, desapareceu na escuridão, deixando-me sozinho com o caminhão, a carga misteriosa e um medo profundo que se instalou em minha alma para sempre. Nunca mais voltei a dirigir à noite, e até hoje, quando ouço o som da chuva, sinto o cheiro daquela carga e ouço os sussurros vindos do abismo.